Salve, meus amigos e minhas amigas, professor Felipe Fazolino na área mais uma vez, plano de história no ar, e você deve estar fazendo aquela pergunta: professor, qual a diferença entre o charme e o... Não, tem de sacanagem. Professor, o que tu vai fazer misturando história com K-pop? Cara, tem tudo a ver. A história do K-pop, a história da Coreia do Sul e a relação dessa expansão mundial não é uma coisa aleatória. E tudo isso tem início há um tempo atrás, na Ilha do Sol. Sacanagem de novo, estou muito musical hoje, não tô... Tem início lá na crise econômica dos tigres asiáticos. E é essa história que eu vou contar para vocês hoje, então segura aí. Se você for um pouquinho mais atrás na história, você vai perceber que muito mal as pessoas sabiam onde ficava a Coreia do Sul no mapa. E se você for olhar hoje, 2021, você vai perceber que o K-pop está dentro da sua casa, muito provavelmente. O K-pop está no ouvido de milhões e milhões e milhões e milhões de jovens no mundo inteiro. E essa expansão cultural da Coreia do Sul, que não está parando só na música. Se você lembra do último Oscar, o filme O Parasita foi o primeiro filme em língua não inglesa que ganha o melhor filme. E é um filmaço mesmo, dá uma olhada só nesse filme depois. Essa cultura coreana que está ganhando força não é uma coisa aleatória, é tudo planejado. E eu vou te contar o início. Primeiro de tudo, a gente tem que pensar no histórico da Coreia do Sul, que desde a invasão japonesa, onde o Japão coloniza a Península Coreana, a partir da divisão das Coreias do Sul e do Norte, após a Guerra da Coreia, que foi entre o Norte e o Sul, apoiados por China, União Soviética e Estados Unidos, cada um apoiando o seu lado ideológico, desde aquele momento o desenvolvimento da Coreia do Sul começa a engatinhar. Até que na década de 60 e 70, um novo governo ditatorial, ele começa a fazer um investimento industrial muito gigante. É daí que surge, por exemplo, o grupo da Samsung e a Hyundai, que vocês com certeza já ouviram falar. Mas esse foi um momento de muito isolacionismo. Aquele foi um período onde o ditador ele buscou fazer um projeto de industrialização focado em si mesmo. Esse projeto funcionou, mas a Coreia do Sul se fechou para o mundo por um bom tempo. Mas tudo mudou. Em 1988, quando a Coreia, Seul especificamente a sua capital, ela vira sede dos Jogos Olímpicos. A partir dali, muda a cabeça do governo, que já não é mais aquela ditadura retrógrada, é já um governo que está pensando em o que a gente consegue fazer para a gente se abrir para o mundo, que está se globalizando. O mundo está ficando cada vez mais globalizado e na década de 90 ele está decretadamente globalizado. E a Coreia do Sul começa a se abrir a partir daí. E é nesse momento que a enxurrada de produtos estrangeiros, como as músicas europeias e inglesas, os filmes de Hollywood, por exemplo, começaram a inundar o mercado sul-coreano. E isso estava fazendo um grande sucesso. O governo percebeu como as pessoas consumiam muito esse tipo de produto, que é o produto da cultura de massa. A indústria de massa, a indústria cultural de massa, é aquela que faz esses tipos de produtos, de filmes, músicas de consumo rápido, de uso popular. Isso tudo vende muito e a Coreia do Sul começa a olhar com bons olhos e começa a gastar um dinheirinho. Cria o Ministério da Cultura. Já em 1992, mais ou menos, já começa a surgir o primeiro grupo de K-pop, que na época na Coreia não se chamava de K-pop, pelo mesmo motivo que lá na África não chamam abelha africana de abelha africana, chamam só de abelha. Então na Coreia o K-pop não vai se chamar de K-pop, porque vai ser só pop. Faz sentido, né? Mas ali já começa a pipocar um ou outro grupo que era uma grande novidade musical para a época. A forma de se vestir, a forma de se portar, a forma de você dançar e cantar ao mesmo tempo. Eram boys bands, que faziam muito sucesso nos anos 90. Quem nunca ouviu falar de NSYNC ou Backstreet Boys? Então, naquele momento as coisas já estão se desenvolvendo.
Coreia do Sul globalizada, mas em 1997 começa a crise financeira lá nos tigres asiáticos, na verdade, né? Porque é um conjunto de países que formam um grupo de países basicamente do Sudeste Asiático que no século XX em direção ao XXI tiveram um crescimento absurdo por meio da industrialização. É mais ou menos isso que você tem que pegar sobre os tigres asiáticos. É bom você estudar isso, especialmente para geografia, tá? E esses tigres asiáticos, eles, por estarem bastante conectados, quando a crise estoura na Tailândia, se espalha para Hong Kong e cai na Coreia do Sul. A Coreia do Sul se vê obrigada a pedir empréstimo para o FMI na casa de 56 bilhões. Sendo que essa crise que atinge a Coreia do Sul e os tigres asiáticos se espalha para a Rússia. E da Rússia, inclusive, afeta diretamente o Brasil. E tu que já estudou sobre o período do governo de Fernando Henrique Cardoso, especialmente segundo o governo de Fernando Henrique Cardoso, sabe que a sua popularidade caiu basicamente por causa dessa crise que vai atingir o Brasil e vai endividar o Brasil. E é nesse momento que a Coreia do Sul tem aquele estalo. Cara, a gente precisa vender a Coreia. A produção cultural é o mercado do futuro. Os caras falaram assim. Por isso que dentro do Ministério da Cultura foi criado um departamento de música popular que ficou apelidado de Departamento do K-Pop. E isso no final dos anos 90. Qual era o objetivo? Incentivar, investir dinheiro em produtoras de K-pop, em pessoas, em jovens talentosos, para conseguir vender, exportar esse produto e pegar o lucro de volta. Em momento algum, o objetivo foi só, vou investir um pouco aqui. Não. O objetivo do governo da Coreia era, mano, vamos vender isso, vai ser tipo a Madonna e o Michael Jackson da Coreia do Sul, vamos espalhar isso para o mundo inteiro. E o governo coreano banca. Quando tem a necessidade de expandir para alguma região que ninguém quis pagar por conta própria um show de um grupo de K-pop, o governo coreano analisa a situação e fala, eu acho que se a gente fizer o show naquela cidade ou naquele país, eu acho que pode dar um grande retorno. E o governo coreano banca. E só para você ter ideia, a Coreia do Sul, em 10 anos, de 2007 para 2017, passou do 30º para o 6º maior mercado de música mundial. Em 2005, o governo botou assim, ó, pá, 1 bilhão de investimento dentro do departamento do K-pop. E só para tu ter noção, só o BTS sozinho, só o BTS sozinho, os caras eles já proporcionam cerca de 3,7 bilhões de retorno para o governo coreano. Aí tu fala, pô, os caras são cheios de dinheiro, o governo fica botando dinheiro na mão dos caras. Mais ou menos assim não. Se for para dar um incentivo, eles fazem, mas o foco do investimento coreano são em pequenas produtoras, em pequenos grupos. Há uma fábrica de talentos dentro da Coreia do Sul. Para tu ser do K-pop, você ser um artista, um idol, como chamam lá, você precisa saber cantar, dançar e interpretar, no mínimo. E claro, você tem que ter a mesma aparência, você tem que se comportar da maneira que o seu produtor ordena. São produtos, são pessoas que são produzidas. O sucesso do idol não é igual aqui no Brasil, que você começa a tocar num barzinho, você começa a tentar fazer um canal do YouTube para aparecer. Não. Lá, você é pego do zero, você é moldado como um idol. A Coreia do Sul criou essa nova cultura que ganhou o mundo. Tanto que eles vão fazer uma espécie, agora em 2021, tá? Uma espécie de Broadway da Coreia do Sul. Porque você vai conseguir visitar uma região inteira com casa de show, arena, lojas, cenários de clipes de K-pop, tudo na rua. Cara, a Coreia do Sul começou a ganhar muito dinheiro com isso. Só para você ter noção, o turismo em direção à Coreia do Sul cresceu muito também por causa do K-pop. A procura por aprender coreano subiu muito por causa do K-pop. E o K-pop, ele foi esse instrumento utilizado pelo governo para recuperação. Óbvio, eu não vou falar aqui que foi só o K-pop que salvou a Coreia do Sul, não.
mas aquele investimento mostrou a importância que aquele governo dava para a valorização de sua cultura. Ao valorizar sua cultura e pensar num retorno, porque quando você tem um retorno é sinal de que você criou empregos, você gerou renda e você está tendo retorno disso. Valorizar a cultura para a Coreia do Sul foi extremamente importante, por isso que o K-pop foi um instrumento. Um instrumento de quê? Um instrumento de uma coisa que ganhou o nome de soft power, que é uma nova forma que os países têm de influenciar e de mexer com a cabeça de pessoas fora de seu país, sendo que de uma maneira soft, no caso com a cultura, com uma música, você começa a moldar o pensamento das pessoas. Vou te dar um exemplo. Estados Unidos não fez o soft power ao longo de sua história. Não fez. E ele exerceu influência, exerceu poder sobre o mundo. Você usa calça jeans, eu uso calça jeans, por exemplo. Você come McDonald's, eu não como McDonald's. Entende? Então, a gente é influenciado. E essa nova fase da Coreia do Sul é uma fase que está conhecida de soft power. E não para por aí. O K-pop ele também é utilizado como diplomacia. Só para ter noção, o grupo Red Velvet fez um show na Coreia do Norte. Fez um show na Coreia do Norte, cara. O presidente da Coreia do Norte, ele era fã, deve ser ainda, né, do Red Velvet. Os presidentes coreanos, eles costumavam fazer viagens diplomáticas para outros países e carregando consigo um grupo de K-pop. Aqui no Brasil, em 2015, veio uma presidente coreana e ela veio com um grupo chamado SHINee, que com certeza você conhece, cara. Quem não sabe de nada sou eu, que já estou ficando com pelo branco aqui no bigode. Então, a diplomacia do K-pop, ela começa a ser utilizada como ferramenta da Coreia do Sul para exercer influência e para eles ganharem cada vez espaço no mercado mundial nesse planeta globalizado. Tá aí a explicação da relação entre a história e o K-pop. Se tu gostou, dá aquela curtida, deixa teu comentário, fala aí qual é o seu grupo preferido de K-pop. Se tu não já fez isso, escreve aí e fala mais sobre o que você quer ouvir aqui no canal Planos de História. Meus amores, um abraço.